Mude a sua postura. Seja amável, seja dócil. O Espírito Santo te deu uma nova natureza. Eis que tudo se faz, porque é sempre se renovando na presença do Senhor. Eu já disse, eu falo muito na terceira idade que eu tenho um sonho com a igreja de Cristo. Um sonho de ver a igreja de Cristo acesa, incendiada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não vai ser preciso muita coisa para você evangelizar. Comece a aquecer esse lugar, porque quando as pessoas passarem ali na rua, sentirão desejo de vir aqui para saber o que está acontecendo. E quando eles chegarem aqui, eles vão ser atraídos pela glória de Deus, pelo poder de Deus, que irá transformar a vida deles. Graça e paz. Alegria poder estar aqui nessa noite com vocês. Quem está alegre aqui nessa noite, levanta a mão. Que monte de gente alegre, um monte de gente feliz, né? Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui juntamente com os irmãos, para um único motivo. E eu creio que esse seja o motivo de vocês também. Adorar o nome do Senhor. Amém? Quero agradecer o privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Quero agradecer porque o Senhor, Ele tem sido bom. Ele tem colocado pessoas, homens, que são comprometidos com Deus e com a sua palavra. Eu acho muito interessante, eu fico impressionado como o Espírito Santo, Ele trabalha em nossas vidas. Ele trabalha em nosso favor. Parece que nós vivemos numa eterna sintonia. Eu quero agradecer também ao pastor Anderson, que está tirando uns diazinhos de descanso, pelo privilégio de poder compartilhar desse púlpito, que é uma responsabilidade dele. Aliás, deixa eu ver se está na linha. Ah, tá. Tem que ver, né? Que ele gosta tudo na linha, né, Melino? Melino está aqui na frente, gente, olhando tudo certinho. É uma alegria muito grande. Antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu queria também agradecer a Deus a vida do pastor João Silveirinha, para os mais íntimos. Próximo dia 16, passado, sexta-feira, ele fez 91 anos. Falei com ele falou: rapaz, você esqueceu de mim? Tem muita gente me cobrando, que às vezes eu passo, às vezes eu não falo com as pessoas. Outro dia a irmã veio puxar minha orelha, ficou de mal comigo, porque, dizendo ela que eu passei por ela e não falei com ela. Eu falei: meu Deus, não é possível, minha irmã. Logo eu, que falo com todo mundo. Outro dia, quando o Salvador trabalhava aqui na igreja, Salvador Lúcio, ele me encontrou e falou assim: pastor, se um dia eu passar por um rato e ver o senhor falando com o rato, vai ser tranquilo. O senhor conhece todo mundo? Eu falei assim: louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Eu gosto de gente. Gente é algo muito importante. Por falar nisso também, tem alguém que está fazendo aniversário hoje aqui, né? Uma pessoa que está sempre louvando a Deus. Tinha um rapaz de manhã também, que estava louvando a Deus. Eu vou pedir para essa pessoa ficar de pé. Vou falar o nome dela, a irmã Renata, também está fazendo aniversário hoje. Viu, pastor Demetrio? Esqueceu de falar, viu? Deus abençoe, irmã Renata. Parabéns, muitos anos de vida, tá bom? Gente, eu queria hoje pensar com vocês a respeito do nosso tema. Eu estou assim chegando já na terceira idade. Quando a gente chega na terceira idade, né, irmã Nilce? A gente começa esquecendo a coisa. Como é o tema anual que o nosso pastor sugeriu para a gente? Chamados para... A Raquelzinha sabe, só que ela esqueceu uma parte. Chamados para frutificar. E quando eu penso em frutificar, toda plantação, toda fruta,
qualquer objeto, qualquer ser que você planta para frutificar, você precisa primeiro preparar o terreno. Não é isso? Nós vamos pensar hoje sobre isso. Para mudar para frutificar. Esse é o tema da nossa mensagem. Eu tenho pensado muito nisso. Eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, para nós meditarmos na palavra de Deus nessa noite. Gálatas 6, do versículo 7 até o versículo de número 10. Aquele que achou, eu vou pedir a gentileza para se colocar de pé, para lermos a palavra somente nesse instante. Amém. Gálatas 6, do 7 até o 10. A minha versão é a nova versão transformadora. Talvez o que eu vá ler aqui seja um pouco diferente da sua versão, mas é a palavra de Deus que está sendo lida aqui para a nossa meditação. Diz assim a boa palavra do Senhor, Gálatas capítulo 6, do versículo 7 até o 10. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá o que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos. E quando Paulo fala aqui assim, que de Deus não se zomba, quando ele está falando que você e eu precisamos entender que nós precisamos viver em comunhão uns com os outros. E às vezes eu fico pensando, irmãos, que dentro da nossa comunidade de fé, tem pessoas que passam pelo outro na rua e não consegue dirigir a palavra. Não consegue chegar e falar, como é que você está, meu irmão, minha irmã? E às vezes é tão difícil, quando alguém quer conversar com você. Ricardo falou que quer conversar comigo, eu fiquei até com medo. Essa semana ele falou, pastor, preciso ter um tempo com o senhor. Eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz? Mas eu já falei, não, meu Ricardo, eu vou estar aqui essa semana. Pior que ele falou, você vai estar aqui amanhã, pastor? Eu falei, vou, né? Vice-presidente da igreja. Mas é difícil quando a gente passa por pessoas que as pessoas te ignoram. É muito ruim. Hoje pela manhã, nós ouvimos uma mensagem e eu fiquei falando, Espírito Santo, você é lindo. Pastor Sérgio falou de quem mesmo? Gente, Mefibosete, um aleijado, um homem desprezível, um homem que estava à margem da sociedade, mas ele foi convidado para quê? Para sentar à mesa do rei. E eu achei interessante, quando o pastor Sérgio estava destacando aqui, que ele foi convidado para sentar aonde? Na cabeceira. Cabeceira é lugar de honra. Isso significa que todas as vezes que eu encontrar com meu irmão, eu preciso honrar o meu irmão. Eu preciso olhar para o Vitinho aqui, e dar o melhor lugar para ele. Oferecer o meu melhor para ele. Convidar para ele ir à minha casa e ali eu ter comunhão com ele. Sabe, é difícil quando você procura viver de uma forma indiferente das pessoas, julgando o seu irmão. Mateus capítulo 7 diz que nós não devemos julgar o nosso irmão, porque com o mesmo julgamento que nós julgarmos, nós seremos julgados. É muito fácil eu olhar para a vida do Reinaldo e ver um defeito na vida dele. E Deus fala na sua palavra, antes de você mandar o seu irmão tirar o cisco do teu olho, o que você deve fazer? Tirar
trava, ou a trave do seu olho. Na roça, era muito engraçado que a gente jogava futebol, era um atleta, irmãos, muito bom. Sabe por quê? Porque o campinho lá, a gente fazia no pasto. E no pasto tinha as necessidades dos bois, tinha buraco. Por isso que eu era melhor do que o Vinícius Júnior. Jogava mesmo, de verdade. Ele só joga em tapete. Eu jogava no campo, no capim, no pasto. Meu filho está rindo ali, sem vergonha. Sabe por quê, irmãos? A trave era uma madeira grande que a gente botava em cima de 2 estacas para fazer o gol. Então, quando Deus fala assim, quando você olhar o cisco do olho do teu irmão, tira primeiro a trava. Mas é muito fácil eu julgar o meu irmão. Eu não me colocar no lugar dele para saber o que ele está passando. E sabe o que é mais engraçado? Mudar, irmãos, é difícil. Se eu hoje, eu estou vendo aqui que a igreja, a maioria das pessoas estão lá atrás. Se eu chegasse aqui e convocasse e pedisse a você para mudar, eu sei que tinha muita gente que ia fazer assim, ia torcer o nariz, porque não gosta de mudança. E para frutificar, nós precisamos mudar. Mude a sua postura, mude as suas atitudes. Sabe, se você não tem se comprometido com a palavra de Deus, se comprometa com ela. Se você não tem tido tempo para entrar em oração, para consagrar a sua vida, faça isso. Nós precisamos disso, e quando nós fizermos isso, as coisas irão mudar na nossa vida. É interessante, aqui atrás tem uma paisagem muito legal. Você sabe que plantação é essa? Plantação de milho. Mas eles estão plantados de qualquer forma? Eles estão todos alinhados. Há um propósito, há uma maneira certa para dar frutos. Para dar fruto, nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos ter intimidade com Deus. E tem muita gente querendo dar fruto da forma que está vivendo. Não quer mudar. E quando Deus, na sua palavra, diz que nós precisamos mudar. Paulo, quando ele escreve lá a carta aos Romanos, no capítulo 2, ele diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformar. Transformar é o quê? Mudar. Mude a sua postura, mude a sua conduta, mude a maneira com que você está vivendo. E você verá que tudo irá começar a melhorar na sua vida. Irá melhorar, sabe? Olha o que diz o término desse versículo 1, versículo 7. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. O que você está semeando? Qual é a semente que você está plantando no terreno que Deus te deu para você preparar? Toda semeadura precisa de um preparo. Eu sou da roça, eu tenho o maior orgulho de dizer que sou da roça. Já espetei muitos pés com aquele espinho de maricá. E lá eu não ia para o médico, não. Lá eu ia no pé de laranjeiras, que tem uns espinhos grandão assim, cortava um daquele, futucava ali até tirar o espinho. Viu? Hoje a pessoa dá uma quebradinha na unha e já vai para o médico. E meu pai fazia isso mesmo com a gente. Mandava a gente levantar de madrugada, você fazia o quê? 6 horas da manhã no inverno. Irmão, imagina o inverno na roça. Aqui, inverno é até frio, mas na roça, irmão, nevava, dava neblina. Aí ficava todo o capim molhado de sereno. Você está pensando que nós íamos
para pegar as vacas no pasto, para trazer para tirar o leitinho, com calçado de bota, e é de chinelo de dedo, irmão. Aquele sereno frio batendo no pé. As vacas estavam deitadas, quando elas levantavam, o que a gente fazia? Botava o pezinho ali para esquentar um pouquinho. É assim que funcionava, irmãos. É assim que é as coisas na roça. Então, na roça, para você colher, para você tirar o leite, a primeira coisa que você tinha que fazer era alimentar as vacas. Se você não alimentasse, você não teria leite. Para você colher milhos, você está pensando que você ia chegar lá num terreno cheio de mato e plantar o milho ali? Não. Há todo um preparo, você precisa tirar toda aquela terra, todo aquele mato que está ali, você precisa arar a terra, você precisa, tirar aqueles barros, aquelas pedras, pedregulhos de barro, para ficar plano, o terreno limpo. E depois que você limpa, você faz exatamente dessa forma que está aqui, faz aquela linha certinho e vai plantando a semente do milho. E não é assim, de uma hora para outra, que você colhe o fruto. Por isso que Paulo fala, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. A carne, ela mata o homem. O desejo da carne, ele mata o homem. Então, qual é a semente que você está semeando? Para frutificar, nós precisamos mudar. Mudar a nossa conduta, mudar a nossa atitude. É preciso fazermos um autoexame. De manhã nós fizemos a ceia. Paulo recomenda, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, vamos olhar a maneira como nós estamos vivendo na presença do Senhor. Deus nos chamou para fazer toda a diferença. Eu tenho tentado ser um pastor dentro da minha casa. Difícil, né? Não é difícil ser pastor dentro de casa? É difícil você viver o que você vive aqui na sua casa. Sabe por quê? Na sua casa você é você. Na rua onde você mora, você é você. Como os vizinhos têm olhado para você? Eles têm visto em você o quê? Como a sua família tem olhado para você? Como a pessoa da sua faculdade, aquele amigo, aquele companheiro da faculdade tem olhado para você? Como aquele amigo, aquele companheiro de academia, de caminhada, tem olhado para você? Será que ele olha para você e vê o reflexo do Espírito Santo, de Jesus Cristo em você? E é isso que está falando aqui. Quem apenas vive para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Se o homem viver por sua própria vontade, ele será amaldiçoado, será arruinado, ele morrerá. Viver pelo Espírito é você permitir que o Espírito Santo controle a sua vida, controle os seus movimentos. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que caluniava, não faça mais isso. Mude a sua postura. Seja amável, seja dócil. O Espírito Santo te deu uma nova natureza. Quem está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo, ou se faz, ou se fez, ou se faz. Eu prefiro, eis que tudo se faz, porque é sempre se renovando na presença do Senhor. É assim que funciona. Você tem dado importância para o seu irmão
que todos os domingos, toda quarta-feira, está aqui. Eu já disse, eu falo muito na terceira idade que eu tenho um sonho com a igreja de Cristo. Um sonho de ver a igreja de Cristo acesa, incendiada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não vai ser preciso muita coisa para você evangelizar. Paulo fala que nós fomos transformados, que a nossa mente precisa ser renovada. Pedro, quando estava lá em Pentecostes, quando ele pregou o evangelho, a Adriana falou isso hoje de manhã. O que é que aconteceu? Numa pregação só, 3.000 almas se renderam ao Senhor. E o sonho que eu tenho com a igreja de Vila da Penha é que a chama do Espírito Santo comece a aquecer esse lugar. Porque quando as pessoas passarem ali na rua, ou até mesmo lá na rua principal, lá no Largo do Bicão, eles sentirão desejo de vir aqui para saber o que está acontecendo. E quando eles chegarem aqui, eles vão ser atraídos pela glória de Deus, pelo poder de Deus, que irá transformar a vida deles. Mas para isso acontecer, é preciso que nós vivamos exatamente dessa maneira que está aqui. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Que Espírito é esse? Agradar o Espírito de Deus que habita em você. Não entristeçais o Espírito Santo que habita em você. A sua postura, a minha postura, está agradando o Espírito Santo? A maneira com que você está vivendo está agradando o Espírito Santo? A palavra de Deus, ela é confrontadora. Ela vem fazer mudança, ela vem gerar mudanças em minha vida e na sua vida. Então, para você frutificar, é preciso mudar. Para você frutificar, é preciso você se autoexaminar. Para você e eu, para nós frutificarmos, precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que há um Deus que vê as nossas atitudes e as nossas posturas o tempo inteiro. Por onde quer que eu vá, o Espírito Santo, Ele está lá comigo. Deus está com seus olhos voltados para mim. E não adianta eu querer dar uma de bom moço, se a minha postura não é uma postura que agrada o Espírito Santo. Eu até coloquei aqui, não adianta eu fazer uma cara de paisagem, fingir que está tudo bem, mas o meu coração está fechado, está triste, não tem alegria, não tem gozo. Sabe por quê? Porque eu não tenho prazer de ver o meu irmão. Eu não tenho alegria de me encontrar com o meu irmão, de dar um abraço no meu irmão e falar para ele, você é muito importante para mim. Nós fomos chamados para estarmos em constantes mudanças, o tempo inteiro mudando a nossa postura, as nossas atitudes. E é por isso que Paulo fala assim. Outra coisa, versículo 9 fala assim, portanto não nos cansemos de fazer o bem. Você foi chamado para fazer o bem. Por que você anda fazendo o mal? Maltratando as pessoas, desprezando, desdenhando, fazendo pouco caso. Eu fico muito triste quando alguém chega para mim e reclama da postura, da minha postura. Quando essa irmã chegou para mim e falou, pastor, o senhor falou com fulano e não falou comigo. Falei, minha irmã, sério isso? Você me perdoa. E tem uma que agora se esconde, quando me vê, ela se esconde. Porque todas as vezes que eu encontro com ela, para recompensar aquele dia que eu não falei com ela, eu vou lá e dou um abraço nela. Sabe o que eu estou semeando? Uma semente boa,
uma semente que vai me gerar um reconhecimento, que vai me gerar, não é reconhecimento assim de engrandecimento, não. Reconhecimento de, às vezes, quando me vê no momento difícil da minha vida, ir lá e dar um abraço. Às vezes você fala assim, mas fulana, né? É difícil de engolir, ou pessoazinha difícil. Não quero caminhar com ela. Se você não quer, você não vai para o céu. É fácil você identificar isso. Sabe por quê? Lá não vai ter o céu dos bem-humorados, nem o céu dos mal-humorados. O céu é um lugar onde Cristo chamou para os remidos pelo sangue dele viverem. E se você ainda se mantém numa postura indiferente, uma postura em que você desfaz do seu irmão, desdenha do seu irmão. Por isso que Paulo fala, não se deixe enganar. Sabe por quê? Quando Paulo começa a falar, no início desse capítulo que nós lemos, ele chama a atenção da seguinte maneira, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Lembra do julgamento? É muito fácil quando nós apontamos o erro do nosso irmão, mas não corrigimos aquele erro que está na nossa vida. Paulo, ele começa a escrever essa carta, na realidade ele termina escrevendo, chamando a atenção daquela igreja, porque aquela igreja estava alguns estavam se achando melhor do que os outros. E ele chama a sua atenção para a semente que você está semeando. É preciso mudar para frutificar. Deus, ele, todo o tempo, ele está nos dando a oportunidade de mudanças. Todas as manhãs, todos os dias, você ouve uma mensagem para mudar. Mas infelizmente, hoje nós temos visto pessoas que ao invés de mudar para a glória de Deus, estão mudando para escandalizar a obra do Senhor. Fico muito preocupado quando alguém pergunta, você é crente? Há dois tons, há duas maneiras de você perguntar, você é crente? Ou você é crente? Nós precisamos, se nós queremos realmente frutificar, porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para dar bons frutos. Nós precisamos mudar. Isaías 60. Eu gosto muito. 61. Eu gosto muito desse texto. Esse texto me traz uma responsabilidade muito grande. Quando ele fala assim, o Espírito do Senhor, soberano, está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar: os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Você e eu fomos chamados para proclamar, para anunciar, para falar, para levar boas novas àqueles que estão aprisionados pelo pecado. Aqueles que estão aprisionados pelos prazeres deste mundo, estão vivendo pela carne, fazendo a vontade da carne, vivendo por momentos de prazeres e desagradando ao Espírito Santo de Deus. Você tem uma responsabilidade. Você e eu, nós fomos chamados para levar. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. Semente, semeie na obra do Senhor. Boas sementes. Para terminar, conta-se que três fazendeiros. Havia um fazendeiro riquíssimo. E cada ano que passava, ele ficava mais rico. Mas ele tinha um segredo. Ele estava no meio de dois
pequenos produtores de milho. E as pessoas ficaram intrigadas com a postura daquele homem. Sabe? Quando ele colhia o seu milho, ele pegava as melhores sementes e ele compartilhava com o fazendeiro da direita, com o fazendeiro da esquerda. E eles ficaram muito intrigados. Por que o senhor faz isso? O ser humano é curioso e foi perguntar: por que o senhor faz isso? Será que o senhor não vê que eles estão produzindo frutos, milho, espigas melhores que as suas? Ele fala: não, eles não estão produzindo melhores que a minha. Sabe por quê? Porque na hora da polinização, a abelha pega o pólen, poliniza com o dele. Então, o fruto que ele vai colher vai ser melhor do que o dos seus vizinhos. A Bíblia, ela é um livro que nos instrui a viver, a fazer o melhor para o nosso vizinho. Trate as pessoas de uma forma melhor do que você tem tratado hoje. Se examine. Veja como você está vivendo. Se você der o melhor, o Senhor te recompensará. Se você fizer o melhor que você possa fazer pelo seu irmão, o seu irmão irá ficar constrangido e irá te abençoar. Ah, como eu tenho prazer de abençoar as pessoas. Como eu tenho prazer de fazer as coisas para os meus irmãos com alegria. E eu não espero recompensa aqui na terra, mas a minha recompensa é eterna. Paulo, terminando esse versículo, no versículo 10, ele fala assim: portanto, por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Pense um pouquinho, como é que você tem vivido? Será que você está fazendo o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé? Quem são os domésticos da fé? São os nossos irmãos da nossa comunidade, são os nossos vizinhos, é a nossa família. Tire do seu coração a prepotência, tire da sua vida a arrogância, tire a semente do ódio, do rancor. Se você tem alguém hoje que você está indiferente, está chateado, está magoado, se conserte. Mas o errado foi ele. Não fui eu que fiz nada. Quando você dá o seu melhor, você sempre recebe o melhor de Deus. Deus nos chamou para fazermos diferença onde nós estamos. Esse é o lugar de mudança. Hoje é dia de mudança. Você quer frutificar? Mude. Mude você. Não espere o seu irmão mudar. Mude você. Que a mudança comece na sua vida. Que a mudança comece em minha vida. Para que as coisas possam ser bem-sucedidas. Para que eu possa ter uma vida, eu preciso mudar. E eu quero te convidar nesta noite para você examinar o seu coração. Sabe, antes de eu trazer essa palavra para você, eu precisei aplicar na minha vida. E ver o que de errado que eu tenho feito para mudar. Eu quero te convidar a baixar sua cabeça agora.
Você que entrou aqui, você que já serve a Deus, você que já tem uma certa intimidade com Deus, mas você precisa melhorar, assim como eu preciso melhorar. Pare um pouquinho, examine, faça um autoexame, olhe para dentro do seu ser, veja o que você precisa mudar. Peça a Deus para entrar agora com essa mudança, para que você seja uma pessoa melhor, que o Senhor me ajude a ser uma pessoa melhor, a servir com mais dedicação. Enquanto nós louvamos ao Senhor, pense como é que está a sua vida diante do Senhor.